Você é um condutor que tem a habilitação na categoria B, por exemplo, e deseja fazer a categoria C. Ou você é habilitado na categoria A e deseja fazer a categoria B. Ou na B, deseja fazer a categoria A. Enfim, o que é chamado de, por muitos, de adição de categoria. Então, a dúvida que surge e a pergunta que nós vamos responder hoje é: se o condutor com multa consegue ou é impedido de fazer uma adição de categoria? Então, no vídeo de hoje nós vamos ver como que a legislação trata a presença de multa no caso das pessoas que pretendem adicionar, né, ou fazer uma mudança, como nós vamos ver, de categoria. Existem alguns requisitos e nós vamos ver se no caso da adição esses requisitos se aplicam. Então, vamos ver aqui. É importante a gente diferenciar a adição da mudança de categoria. Quando a gente fala em adição de categoria, nós estamos falando, por exemplo, naquele condutor habilitado na categoria A, que depois de já ter concluído o processo na categoria A, resolve adicionar a categoria B, ficando então lá com as duas categorias, A, B. Ou vice-versa, começou com a categoria B, depois adicionou a A. Ou já tem a categoria C, D ou E, e aí adiciona a categoria A. Tudo isso se chama adição de categoria. A mudança de categoria é diferente. É, por exemplo, o caso de quem já tem a categoria B e resolve ir para a categoria C. Ou tem a categoria B e passa direto para a categoria D. Ou tem a categoria C e passa para a categoria E. Então, é aquela mudança, né? Sai de uma categoria e vai avançando, como se fosse uma evolução para outras categorias. Por que isso aqui é importante? É muito comum as pessoas chamarem mudança de categoria de adição. Então, aqui nós já fizemos, nesse primeiro momento, essa separação e essa distinção. Não se fala em adição quando a pessoa vai lá fazer um processo para obter a categoria C, D ou E. Isso não é uma adição de categoria. Isso é uma mudança de categoria. Tá? Adição, nós vimos então já é a pessoa ter já uma habilitação e adicionar uma outra que não tem relação direta ali. Por exemplo, tenho a B, adiciono a A. Tenho a A, adiciono a B. Tenho a D, adiciono a A, por exemplo. São categorias que não têm relação. Para fazer mudança de categoria, para ir para a categoria C, D ou E, é obrigatório ter a categoria B. Começar pela categoria B. Né? A não entra aqui. Então, a gente não vai falar em adição de categoria quando você fala, na verdade, em mudança. Então, a pergunta é: condutor com multa é impedido de adicionar a categoria? Né? A resposta é não. A adição de categoria não tem nenhum tipo de restrição. Obviamente, o condutor não pode estar com a habilitação suspensa, cassada, né? Mas, no caso de ter infração de trânsito, a legislação brasileira ela não impõe qualquer tipo de impedimento para a adição de categoria. Na mudança de categoria, existe sim algum tipo de restrição, certo? Então, naquele caso de já ter uma categoria A e adicionar a B, não importa se a pessoa tem infrações de trânsito, se tem multas, não interessa. Vai conseguir fazer a adição normalmente. Agora, na mudança, isso tem uma influência. Nós vamos ver, então, onde que está escrito isso. A partir de que ponto da legislação nós podemos afirmar isso aqui. Vamos ao Código de Trânsito Brasileiro. Lá, no parágrafo 1º do artigo 143, está escrito: para habilitar-se na categoria C, então é um caso específico da categoria C, a C é para qual veículos? Né? Os veículos de carga com mais de 3.500 quilos de PBT, de peso bruto total. E o PBT é o peso do veículo mais o peso que ele suporta, estabelecido pelo fabricante. Então, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ter sido reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Então, perceba que para sair da B e ir para C, existe um impedimento se por acaso o condutor tiver uma infração grave, gravíssima ou 2 médias. Tá? Essa regra ela já existe há muito tempo, né? E não houve nenhuma mudança em relação à categoria C. No caso da categoria D e E, houve uma mudança trazida pela Lei 14.071, que desde o dia 12 de abril de 2021 alterou o aspecto da multa, da natureza da infração presente ali no histórico do condutor que quer fazer a mudança de categoria. Então, para
adicionar-se, né, para habilitar-se na categoria D ou E, o que o candidato vai ter? Entre outros requisitos, que não vem ao caso no nosso vídeo hoje, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Então, se tiver uma gravíssima, se tiver uma grave, duas graves, não importa, o condutor consegue fazer a mudança para a categoria D ou E. Mas se tiver mais de uma gravíssima, isso vai ficar impedido. E ele vai ter que esperar que essa infração complete um ano, para daí sim poder fazer a sua mudança de categoria. Veja que essa regra é diferente do caso da categoria C. A categoria C continua sendo grave ou gravíssima ou reincidência média. Na categoria D e E, não pode ser mais de uma gravíssima. Então, é diferente a regra e esse possível impedimento para fazer a mudança de categoria só acontece nesses casos. Se você quer fazer a C, a D ou a E. Se você vai fazer uma adição de categoria, como a gente viu, a adição não é sair da B para ir para C e da C para D. Isso não é adição, isso é mudança. Se é uma adição, você tem categoria D e tem 2 multas gravíssimas no seu prontuário, recentemente cometidas, e você quer adicionar a categoria A, você vai conseguir adicionar tranquilamente. Tá? Só que você não vai conseguir mudar para a categoria E, porque você já tem 2 gravíssimas, né? Mais de uma gravíssima, por exemplo. Certo? Então, assim, espero que tenha ficado o tema claro para você, não restar dúvidas. Em relação à adição de categoria, nenhum tipo de impedimento. Em relação à mudança de categoria, há sim regras, uma regra específica para a categoria C e outra regra específica para as categorias D e E. Deixe seu comentário aqui embaixo, tua sugestão também sobre algum assunto, alguma dúvida que você gostaria que nós trouxéssemos. Os vídeos são gravados com base em dúvidas que muitos profissionais da área de trânsito recebem, são demandados a responder, e o canal da UniCFC está trazendo aqui esse conteúdo que, além de servir para instrumentalizar e qualificar os profissionais que atuam em CFC, os profissionais de trânsito em geral, também serve para você que está aí querendo aprender um pouco mais sobre trânsito. É importante que, mesmo sendo um condutor habilitado ou não habilitado, você conheça a legislação. O canal da UniCFC está aqui fazendo essa missão para você. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.